Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao primeiríssimo Fora de Si, o nosso podcast. Meu nome é Guilherme Renato e não, eu não converti para metros por segundo na hora da prova. Bom, oi, sou Nicole. Meu nome é Matheus e se alguém rir da minha introdução, eu vou dar 1 metro antes do S na sua cabeça. Eu sou o Daniel. E eu sou o Heidrich. E eu sou Vinícius de Lima e não existem grandezas que possam nos mensurar. Cara, é muito Incrível, poeta. Nossa, muito bonito, cara. Eu sei, eu Então, sou beleza. Começamos aqui com o primeiro quadro, o nosso primeiro quadro, que a gente quer transformar isso num quadro semanal, que é um quadro sobre notícias. Primeiramente, como se fosse um giro de notícias, das principais notícias sobre ciência, tecnologia e inovação que tivemos durante essa semana. Para começar, eu acho que tem uma notícia bem interessante que a gente já pode destacar, que foi a gente conseguiu detectar a distorção do espaço-tempo. Porque depois do Einstein publicar a teoria da relatividade, falando que a gravidade se tratava de uma distorção do espaço-tempo causada por alguns objetos, como por exemplo o Sol e a Terra, astrofísicos eles publicaram na Science essas semanas um experimento, na verdade um fenômeno que evidenciou essa proposta de Einstein. Porque a base da pesquisa foram duas estrelas que elas geravam em torno de si mesma em velocidades extremamente altas. Uma dessas estrelas era uma anã branca, que ela tinha mais ou menos o tamanho da Terra, só que 300 mil vezes mais densa que a Terra. E a outra era uma estrela de nêutrons com 100 bilhões a densidade da Terra. E antes dela se tornar uma estrela de nêutrons, ela expandiu o núcleo dela e parte desses detritos eles foram absorvidos pela anã branca. Então, meio que ela começou a girar mais e mais, e essas as distorções do espaço-tempo elas começaram a ficar mais evidentes e que a gente conseguiu detectar isso. É interessante colocar isso. O link vai estar nas descrições, independente de onde você estiver ouvindo esse podcast. Bom, nossa, muito louco. E outra bem interessante é que, bom, lá na Universidade de Vermont, os pesquisadores eles desenvolveram robôs programáveis, só que um diferencial, eles eram construídos a partir de tecidos vivos. E esses tecidos eles foram criados a partir da utilização de células-tronco embrionárias de uma espécie de sapo africano. E os robôs, eles basicamente conseguiam fazer diversas funções de um ser vivo normal. Então, eles navam, eles se alimentam de insumos biológicos, como lipídios, e as suas células, elas funcionam como de um ser vivo normal. E a única coisa que eles não conseguem fazer mesmo é se reproduzir. E muito interessante, segundo muitos pesquisadores, eles são como se fosse uma nova forma de vida. Então, eles não são nem robôs tradicionais e nem uma espécie de animal. Eles são como se fossem organismos vivos, mas ainda assim programáveis. Mano, isso pode dar muita merda. Muito louco, cara. Pode. Eu quero muito Não, é interessante. sério. Eu quero Não, muito. imagina, você Principalmente olha pra um área da cachorro na saúde. rua. Não, é um robô. Pode. A faculdade é disso, se preparem. Verdade, ela faz USP. Próxima Nicole vai notícia. construir robôs. Legal. Vai parecer um pouco estranho quando eu disser, mas eu vou falar de robôs suados e macios. Tem um campo da robótica, os robôs macios, que eles têm algumas aplicações, fazer cirurgia, interagir com seres humanos e tal. Uhum. Só que um grande problema é que o metal ele é capaz de dissipar calor. Só que, o plástico que eles usam para fazer os robôs macios não é. Então eles têm que achar um jeito de dissipar esse calor. Aí eles fizeram um robô que foi impresso em 3D com um polímero, e esse polímero, quando ele aquece, ele expande e cria poros. E por esses poros sai água. Isso resfria a superfície do robô. Então ele está imitando um organismo vivo para ter um período longo de ativação. Mano, Isso foi um estudo que foi publicado pela Universidade de Cornell com o Instituto de Tecnologia Italiano. Mano, esse robô ia sofrer no verão do Rio de Janeiro. Sem mentira. Próxima notícia. Bom, e a NASA escolheu um modelo brasileiro para previsão de tempo que substitui o seu sistema antigo, o NASA GEOS. E esse tal modelo brasileiro tem nome GF e foi desenvolvido no INPE, o Instituto de Pesquisas Espaciais, aqui do Brasil, liderado pelo físico Saulo Freitas. Esse modelo, que já foi implementado na agência americana e está em uso atualmente, tem expectativa de ser implementado no Brasil logo logo. Próxima notícia.
Bom, mais de 2.600 tipos de câncer foram estudados recentemente por um grande conjunto de pesquisadores. E ele foi publicado o artigo na revista Nature e pode promover um melhor entendimento do mecanismo dessas novas moléstias e novas formas de tratamento dos mesmos, vai melhorar aí na saúde da galera. Última notícia, Vinícius. Mano, eu pensava que eu tava cansado de ficar em casa, mas após 328 dias na Estação Espacial Internacional, depois de comandar 6 caminhadas espaciais, incluindo a primeira caminhada espacial unicamente feminina na história, Christina Koch, astronauta norte-americano da NASA, volta ao planeta azul no módulo Soyuz MS-13, batendo todos os recordes atribuídos a uma mulher em permanência fora da Terra. Demais! Essa mulher é muito perfeita. Oh, eu vi isso aí. Amor da minha vida, gente. Mano, as mulheres já dominaram a Terra, vão dominar o espaço também. Lembrando que todas as notícias que a gente deu aqui, a gente falou de maneira superficial, mas para você ter mais ou menos como se fosse a manchete. Se você quiser ler a notícia na íntegra, ela tá nos links aqui, independente de onde você estiver ouvindo. Então vamos começar a falar sobre o próprio essay, que é o tema desse programa, e é quem deu o nome do nosso podcast, porque o Fora de Si é que a gente tá... Vocês entenderam. É incomensurável. Fora de si. Então, beleza. Primeiramente, a gente precisa definir que é extremamente importante a gente ter como medir as coisas, porque por que isso aqui é mais pesado que o outro? Como é que a gente vai chamar certas coisas? Uhum. Principalmente quando surgiu o método científico, que eles precisavam juntar todos os métodos para trabalhar com a ciência do mundo inteiro, né? Sim. Exatamente, a gente já vai chegar lá. E depois tem coisas que a gente pode medir, que são as coisas mais comuns, como, por exemplo, o metro, que mede comprimento, distância, litro, que mede volume, candela, que mede intensidade luminosa. E a gente tem até umas unidades de medida que elas são um pouco mais excêntricas, digamos. Existe uma unidade de medida chamada Del, que ela mede dor. Simplesmente isso. Será que existe um remédio chamado Del? Será que a Del sabe disso? É verdade, será que a Del sabe disso? Estaremos... Nossa, Caralho, né? velho. Olha a denúncia aí, Rogerinho. É que ela pega os direitos autorais da Dell. Del com Eu acho. copyright em cima. Então, primeiramente, antes de falar do Sistema Internacional de Medida, a gente precisava falar do que veio antes dele. Porque, querendo ou não, as pessoas já mediam as coisas de maneira Sim. arcaica. Por exemplo, os Sim. romanos, eles mediam as coisas definidas em polegadas e pés. Só que isso, com o decorrer do desenvolvimento da Europa, foi evoluindo e cada lugar tinha a sua unidade de medida. Tanto que, por exemplo, se você pedisse 30 pés de algum tecido, dependendo do... Se você pedisse em 2 países, você poderia ter uma diferença de até 30 centímetros. Então era uma coisa que precisava ser padronizada de um jeito ou de outro. Ô, Sim. rapidão. Uma coisa importante aqui que a gente tem que lembrar é que esse negócio de medir, ele teve uma padronização em suas civilizações de origem. Então, por exemplo, os romanos, eles usavam unidade de medida suas. Por exemplo, o cúbito, que seria a distância da ponta do nariz ao dedo do faraó. Mas como cada faraó tinha uma estatura diferente, uma hora eles uniformizaram. E aí hoje meio que tem uma noção que um cúbito vale meio que uns 7 palmos. Sim, cara, eu acho que não só isso. Tipo, a ideia do homem primitivo mesmo. Então, tipo, há 30 mil anos atrás, o homem, ele tava caçando e tudo mais. E o momento em que ele percebeu que, dependendo da dimensão em que ele usasse a lança dele, em que seja pra caçar, seja pra se defender, não importa. Ou no momento que ele teve uma ideia primitiva de, sei lá, de impulso, de velocidade, eu acho que também ele passou a ter um pensamento muito menos instintivo para uma coisa muito mais abstrata. Então, eu acho que a ideia de medição mesmo, de meteorologia, ela deu essa transição também. Sim, e a questão da meteorologia é interessante pensar que antes, se a gente tinha a medição dos dias, beleza, um ciclo de um sol e uma lua, você tem um dia, mas, exemplo, coisas mais complexas, como, por exemplo, meses, eles não teriam exatamente um mês, sei lá, 28 dias em fevereiro, 31 dias em outubro e 30 dias em abril, não. Eles teriam, por exemplo, períodos da lua. O problema é que tem a divergência, porque
o mesmo período da Lua que a gente está tendo agora no Brasil, ele está sendo completamente diferente do que o período da Lua, por exemplo, no Japão. Ô, mano, Exatamente. uma coisa que eu Interessante. queria muito ver é naquele programa do Fred Flintstone, ele mede as coisas com uma drena de uma língua de um pterossauro bebê. O que E você tá aí? vendo, Vinícius? Não, velho, que, sei lá, os homens das Flintstones, cara. cavernas, 3 línguas de dinossauro. Tá bom. A Ana Barbeira não tá nesse. Ana legal. Barbera não é assim. Oh, mas foi mó rolê pra tudo ficar uma coisa só, mano. Os Sim, Estados a Unidos é única. meio Nossa, sim. mongol. Os Estados Unidos é meio mongol, ainda usa, tipo, polegada, jarda, Sim. pé, Sim, os Estados completamente Unidos. diferente. Ah, eles. É diferente. Os Estados Unidos, junto com o Mianmar e com a Libéria, são os únicos 3 países do mundo que não utilizam do Sistema Internacional de Medidas. Diferentão. Eles são os mais desenvolvidos do mundo. Assim, Eu acho- Libéria e Mianmar, não. Você entendeu a piada, Vinícius? Assim, que eles não usam nada do SI. Mas tem país que não usa uma coisa ou outra. Tipo, a Grã-Bretanha não usa o Celsius, como a maior parte dos países faz para a medida cotidiana. Eles usam Fahrenheit. Verdade. Uhum. E é o que é interessante, só voltando para encerrar o ponto que você está falando da questão da meteorologia, da questão geográfica e espacial. Uma coisa que, por exemplo, a gente medindo a questão da Lua, é que a gente nunca teria, por exemplo, a descoberta dos anos bissextos. Porque isso acontece porque a cada 4 anos a gente precisa de mais 24 horas. Então, sem até questões básicas do que a gente faz sobre o nosso ciclo de translação da Terra, sem a gente ter uma unificação das medidas, a gente nunca teria isso. Ô, Verdade. uma coisa que eu acho legal é que eu fui xeretar quanto vale as mídias lá dos Estados Unidos. E, mano, é um negócio muito nada a ver. Tipo, jarda é 0,9 metro. Quase não tem Sim. nenhuma relação. Eles têm uma história por trás desses sistemas métricos que eles usam, mas é uma história muito nada a ver, continua sendo uma história muito nada a ver. Tipo, jarda é quanto de o cara tem que passar num campo de futebol americano. Jarda é o Americano. quê? Jarda é 3 pés? Jarda é 90 centímetros, basicamente. É, mano, é quase 3 pés. 3 Não pés, faz né? sentido. Jarda é algum. 3 Só pés. um adendo aí. Eu tava pensando nisso agora. Também tem uma questão que é importante citar dessas unidades, tipo, proprietários de cada país e tal, com os Estados Unidos com a jarda, pés e polegadas, é que isso tem uma história de uma facilidade também, porque um dos fatores que fazem com que muitas pessoas lá não queiram adotar o sistema métrico é a possibilidade de fazer, tipo, pelo menos medidas rudimentares, algo que não precisa ser nada preciso, sabe? Tipo, Sim. com a palma da mão, a polegada do dedo e tal. Isso é que, tipo, dificulta muitos americanos adotarem esse sistema internacional. Porque um metro também é um conceito meio abstrato. Tipo, É ninguém tem um, É, um hoje é metro mais pra abstrato medir. ainda. Eu não posso pegar, tipo, o meu metro e medir alguma coisa. Sim, e, por exemplo, isso tá muito na cultura deles, então, tanto porque a jarda, querendo ou não, ela tá muito ligada ao que é do futebol americano, que é uma das coisas mais infiltradas na cultura deles. Então, desculpa, os Estados Unidos eles nunca vão acabar aderindo ao sistema internacional de medidas, porque ali tem o fato de eles serem um país que leva extremamente a sério a cultura deles, eles não aceitam muito a entrada de outras, mas aceitam a deles em outros, beleza? E a questão, tipo, tá na cultura deles, eles não vão querer mudar isso. Também tem a questão do tempo, porque, como eu disse, tipo, o tempo era diferente, e as pessoas só começaram a pensar em integrar limites de tempo. Eles têm uma questão, tem um livro chamado A Informação, eu esqueci o nome do autor agora, infelizmente, Deixa eu que ele pesquisar aqui cita rapidão. que ele só começou, a questão do tempo só começou a ser integrada entre países e cidades quando as linhas de trem começaram a ficar todo vapor, porque se precisava de um itinerário único para cada cidade para as pessoas não perderem o trem, que na época era o principal meio de transporte e o principal meio de comércio também. Eles definiam o horário em cada cidade através do sol. Então, tipo, quando o sol atinge o ápice era meio-dia. Mas geralmente não é definitivamente assim. Senão no Polo Norte ou Polo Sul, seria meio-dia a cada 3 É meses. verdade. É, já tô enlouquecendo aqui. Deve ser o 4º dia. Ô, rapidão, o livro que o Gui O falou. Vinicius usa a Dell pra medir o tempo. Del. Nossa. Mano, rapidão. Del. O livro que o Gui falou, que é A Informação, uma história, uma teoria, uma enxurrada, ele foi escrito pelo James Blake. Então fica a Isso, dica James aí. Glick, tá certo. Dica cultural, intelectual,
alimento mental. Fora de si também é cultural, Rogerinho. Fora de si é intelectual, diversal e genial. Beleza, então agora é interessante a gente entrar como que começou o SI. Porque, querendo ou não, o SI ele teve muito, na questão como o Paulinho falou, na introdução do método científico na sociedade, e isso a gente pode levar principalmente para a Revolução Francesa. Porque aí na Academia Francesa de Ciências. O Gui, Começou lá com Roger Bacon e teve mais aplicação com Francis Bacon. Os dois foram importantes para SI. Sim. sim. É que a gente tá falando um pouco muito rápido dessa parte já na Revolução Francesa, mas a gente tem que lembrar que antes da Revolução Francesa, a gente já vive o período do renascimento intelectual científico. Sim. Então, cientistas como Galileu Galilei, que mediam fenômenos que necessitavam de medidas de tempo e não tinham um mecanismo preciso bastante para medir, ou uma unidade preciso bastante, criavam seus próprios. Então, Galileu, por exemplo, media intervalos de tempo usando pulsações. Então, media aqui minha pulsação, 40 pulsações, um meteoro, por exemplo. Ele registrava assim. Mas isso também é bem abstrato e nele mesmo, porque se um dia estivesse mais animado, mais excitado e outro dia estivesse mais normal, a pulsação variava. É verdade. Sim, Sabe isso que tem entra o muita coisa. egocentrismo? E isso vai entrar também na questão dos relógios atômicos, que a gente já chega lá. Então, beleza, vou começando na Academia Francesa de Ciências, a gente pode ir, não uma questão cronológica, mas citando como foram, como que a gente uniformizou algumas unidades de medida e depois falar da evolução delas. Eu acho interessante começar primeiro no metro, porque se a gente voltar lá atrás, na questão da Grécia Antiga, no experimento de Aristóteles, ele afirmou que a Terra tinha mais ou menos 40 mil quilômetros de diâmetro, ou seja, uma volta na Terra tinha aproximadamente 40 mil quilômetros. Então, se a gente pensar, por exemplo, um quarto da Terra, que é mais ou menos do Equador até o começo ali, do ponto zero da latitude, a gente tem 10 mil quilômetros. E à medida que os franceses eles pegaram para fazer o que a gente conhecia como metro antes, era esses 10 mil quilômetros, que era um quarto do comprimento da Terra, dividido por 10 milhões, que dava um metro, que dava um metro. E o metro ele vem do grego, que ele significa medida. Rapidão, é que na época do Eratóstenes, por exemplo, a medida meio que padrão na Grécia Antiga, que conjunto civilizatório, era o estádio. Então, é uma coisa muito legal, porque eles tinham própria medida que era estádios, tipo estádio olímpico, literalmente falando. E depois o pessoal julga os americanos por dar jarda. Jornal nessa. Mano, o estádio é mais legal que jarda. Então, tipo, eu tava pesquisando sobre o metro e tal, e tava falando que quando teve o início das relações entre diferentes nações, eles precisavam estabelecer uma unidade de medida própria. Aí eles pegaram para a Academia de Ciências da França, estabeleceram uma unidade não arbitrária, uma unidade que não era particular de uma determinada região, que ia ser igual a todas. Então eles pegaram, tipo, inicialmente o metro era uma porcentagem da circunferência da Terra, porque não importa onde você tivesse a circunferência da Terra, teoricamente isso é a mesma. Se você fizesse o experimento certo para E chegar. utilizando-se disso, eles depois criaram um sistema, eles criaram um sistema Interessante. decimal, e desse mesmo sistema decimal, eles acabaram tipo, criando o que seria o volume. Porque a definição deles de volume para medir coisas em 3 dimensões seria, tipo, 1 litro que eles criaram, era a quantidade de água que poderia entrar num cubo de 10 por 10 por 10. E majoritariamente, esse 1 litro pesaria 1 quilo. Então vem aí também a primeira questão do peso, que no decorrer do podcast a gente vai ver que peso é um negócio meio confuso ainda pra gente medir. Sim. E Sim. só falando uma coisa importante que o Matheus falou do metro, quando o Matheus abriu o programa, ele falou, vou te bater com o meu metro. Porque literalmente, quando a academia fez isso, ela fez uma barra de metal com exato A um metro. barra era de platina e Então, irídio. literalmente, isso, com 25,3 milímetros de espessura e 1 metro de comprimento. Então, se alguém tivesse puto, podia, vou te bater com o meu metro. O que, tipo, essa barra aí era incrível na época, né? Porque era um avanço e tal. Mas, tipo, conforme eles iam descobrindo mais, eles iam ver que isso não é uma medição tão precisa. E conforme eles iam precisando de mais precisão, a barra não ia servir mais. Mas na Exatamente, época, porque a barra, ela era de metal, então ela Sim, dilatava, né?
O- Eu não sabia. Dava. É. Nossa, Bem dilatava, pensado. verdade. Nossa, real. E Caraca. por mais que seja uma barra de platina e que eles escolheram esse material exatamente para dilatar pouco, ainda dilata, porque ainda tem a questão da dilatação linear. Então, por conta disso, tipo, mais recentemente, eles acabaram. A gente ainda vai citar isso, mas o SI, ele, querendo ou não, precisa de novas reformulações conforme vai passando o tempo. E a nova formação de metro que a gente tem não é mais a questão da circunferência da Terra, é um negócio mais exato, que é por causa dessas variações. Agora, o metro ele é a distância que a luz percorre no vácuo em 1 segundo. Então, isso tipo, é a nossa definição contemporânea do que é um metro. Em, Ô, em mano, uma fração de segundo. é uma fração de 298.377. Esse número divide um segundo. Então, É um essa negócio, parte. tipo, é um número exatamente quebrado, se a gente for pensar agora, mas ele é a coisa mais exata que a gente pode usar, que é bem mais exato do que uma barra de ferro que Hoje. derrete. É verdade. Exato. Mas e aí, Essa quero parte entender vai usar pra agora. você bater nas pessoas, é da hora. Até Eu tava vendo porque aqui. a velocidade da Tomara. luz não muda, né? Ela é É constante verdade. No vácuo. Se um dia Ninguém mudar, no sabe. vácuo. a se um gente dia não sabe mudar, se as ela coisas vão ficar varia. complicadas. Então, tem um Pode negócio falar, aqui pode que eu falar. queria falar. A velocidade da luz é tipo um número Sim, é um gigante, número né? gigantesco. E até que ponto você Sim. pode simplificar esse número? Porque se você pegar a velocidade da luz, você pode dizer que a velocidade da luz é tipo 3,299, mas você pode dizer que a velocidade da luz é 299,7299. Você pode ir colocando casos decimais. Então, até que ponto é preciso o Então, suficiente? provavelmente. É tipo pi. Essa questão Acho que é chega a a um valor questão final. da. É a É porque não questão chega no final. da utilidade Não que é você uma vai usar. dízima. Por exemplo, você citou pi. Pi no ensino médio a gente usa 3,14, às vezes até 3. Só que, por exemplo, um matemático está fazendo um cálculo complexo, por exemplo, uma tese de doutorado, ele vai usar muito mais números de pi. Então, como é um padrão internacional, e se eles errarem uma coisa, pode acontecer erros gigantescos, que a gente já vai citar um erro gigantesco que aconteceu, eles vão usar o maior número de Nossa, algoritmos significativos possíveis. Ô, Ah, mas pessoal, aí tipo, não deixa muito subjetivo, não? Pra gente, agora, Sub- numa questão prática, seria meio subjetivo, mas como é um negócio que define, tipo, rumo de coisas gigantescas, é necessário. Mas isso provavelmente vai, tipo, isso É agora é verdade, calculado faz por sentido. computadores, o ser humano nunca vai ter que mexer nisso agora. e outra, são computadores de hoje. Daqui a alguns anos serão mais computadores quânticos. Então a precisão vai Já, aumentar cada vez Precisão. mais. o programa de É uma computadores coisa que quânticos faz, vai assim. chegar, calma. A gente já chega lá. Relaxa. Tá entre os top 50. Então, nesse mesmo sistema de medições de distâncias em si, na astronomia é bastante importante as distâncias que a gente mesmo usa, que pode ser ou tanto a unidade astronômica, que seria a distância média do Sol até a Terra, o parsec ou até os anos-luz, que é a mais utilizada atualmente. A gente tá falando desse sistema que tinha o metro, mas ele também tinha o quilograma e o litro. O litro vocês já falaram. Uhum. O quilograma, posso falar dele? Eu falei que isso aqui é 1 litro equivaleria a 1 quilograma, mas é importante a gente complementar. Não, é que você falou da barra tal. E do mesma forma que a barra era composto de irídio e platina, o quilograma também era um cilindro que tinha 39 milímetros de altura e 39 milímetros de diâmetro. Ele seria o volume ocupado por 1 litro de água a 4,44 graus Celsius, que seria o momento que a água tem o menor volume, por assim dizer, que a densidade da água é a menor. Se você Interessante. pegar a gráfico de curvatura da água, ela é mó estranha, porque de 0 a 4 graus ela desce a densidade e depois ela sobe de um momento espontâneo. É um negócio muito estranho. Exato. Elas separam as É. moléculas E, mano, entre si. uma coisa que assim, falando uma coisa que o Daniel falou de unidade astronômica, usa muito o parsec. E parsec. Parsec. E uma coisa que eu lembro que também tá muito na mídia é que essa unidade às vezes ela é meio errada, usada errada, por exemplo. Tem aquele primeiro filme do Han Solo que ele fala que a nave dele percorreu tantos parsecs, mas parsec é unidade de comprimento, não unidade de tempo. Então, minha nave foi a mais rápida com tantos parsecs. É verdade, ele fala, são 12 ou Sim. 14 parsecs que ele Caraca. disse. Mas se não me engano, ele Olha fala só. que são
12 ou 14 parsecs e não sei quantos segundos. Não sei, depois eu assisto e corrijo na edição, ou no próximo programa. Porque fã de Star Wars é chato, alguém vai corrigir a gente. Mano, se tiver algum fã de Star Wars ouvindo isso aqui, por favor, Vinícius, tem fã Eu de Star sou Wars fã de Star falando, Wars, meu Vinícius. amor. que esteja ouvindo, não falando. Tem Seu muitas velho. fãs de Star Wars aqui. Tipo, quilograma é a única unidade básica que tem prefixo, né? Sim. Não, mas por exemplo, o metro, a gente tem o prefixo centímetro, é tipo, é um prefixo. Não, mas a base. Como assim? Ah, sim, sim. A Ah, base de base. do que a gente usa pra peso é um prefixo, tá certo, tá certo. Ah, tá. Não, a gente não mede em grama, né? A gente mede em isso, né? quilograma. Quilograma, a gente mede em grama vezes 10 a terceira. não é? Tá certo, tá certo. É exatamente, a gente vai... É, Aleatório. talvez seja pelo uso nas equações Sim, de a gente já vai Newton. chegar lá que a única coisa que não tá bem decidida ainda é a questão da quilograma, que a gente já vai chegar lá. Então, a gente falou também sobre a questão de erros que podem acontecer por causa da erros de medidas. Eu até citei brincando no começo, que acontece muito em ensino médio, você não converter de quilômetros por hora para metros por segundo. Mas beleza, o máximo que vai acontecer é você perder um ponto na prova. Só que já aconteceram erros gigantescos sobre isso, porque em setembro de 99 a NASA perdeu uma sonda de 125 milhões de dólares, porque a NASA estava usando o Sistema Internacional de Medidas e os engenheiros que estavam programando, eles estavam usando o Sistema Imperial de Medidas, estavam usando pés e libras. Então, quando a sonda ela entrou, o nome da sonda era Mars Clement Orbiter. Quando ela entrou na atmosfera de Marte, ela foi destruída, porque os dados estavam conflitantes. Lembrando que o Gui falou de sistema imperial, porque essas unidades, pés e libras, são inspiradas na Grã-Bretanha. E os Estados Unidos, muitas delas, pegou pra eles. É sempre assim. É, eles pegam tudo que eles querem. Bora falar de tempo. Mano, o tempo é relativo. Então, beleza, agora falando sobre o tempo, que é uma medida que a gente já conseguiu dar uma corrigida. Porque, igual a gente estava falando no começo do programa, beleza, a gente tinha a questão dos ciclos de dia, de um Sol e uma Lua, a gente tem um dia, tinha ciclos da Lua, e a gente falou que começou a ser integrado por causa das linhas de trem e tudo, só que é aquela questão, por causa da rotação da Terra, os segundos estão ficando cada vez mais longos, então a gente precisava mudar isso. É, a precisão de tempo para os fenômenos astronômicos, físicos, foi ficando mais rigorosa. Para estudar uma passagem de cometa, contar em segundos até que ajudava. Para você medir decomposição de elementos radioativos, então você precisava agora dos cronômetros de precisão. Sim, Eu lembro mas, rapidinho, eu acho que antes da gente começar a falar sobre a questão da precisão, é legal, tipo, voltar a alguns conceitos básicos, que beleza, a gente tinha um segundo, e só lembrar rapidinho, talvez alguém não saiba tudo, que a questão de um dia, ele é medido pela uma volta completa da Terra em torno de si mesmo, mas como que surgiu um mês? quando teve a Revolução Francesa, o sistema de medidas, para eles serem do calendário gregoriano, que eles viam como uma coisa ligada à igreja, eles criaram o próprio calendário. Então, cada dia nesse novo sistema era 30 dias. Exato. É uns ateuzinhos. Então, a questão de contagem de tempo, ela também é meio relativa, porque até a pessoa tava brigando, porque não sabia se a década terminava esse ano ou terminava no próximo ano, tipo, quando comemorar a nova década. Isso entra muito pela questão Sim. que isso, na verdade, nem é tão relevante discutir, tipo, foda-se, na verdade. Porque isso acontece muito porque a gente, tipo, a matemática ocidental não tinha o zero antes, o zero foi inventado pelos árabes. Então isso acontece... Basicamente, a gente não o teve o pessoal vai ano botar pelo 1, zero. porque eu acho uma das ideias mais geniais que a matemática já criou, a matemática árabe. Que tal a gente criar um número que não vale nada? Tipo isso. Exatamente. Isso aí Nossa. já até faz Sim. parte de numerologia, que é um estudo bastante interessante para Vai comparar sair com o podcast metrologia. de numerologia. Fica aí com a gente. Rapidão. Para de Outra fazer esse civilização que podcast. tinha o conceito de zero era a civilização maia. Tá, rapidão. Tanto que os calendários astronômicos maias, eles eram mega precisos em questão de medir fenômenos astronômicos. Tanto que quando deu 2012, era 2012, o calendário maia acabava, todo mundo falou, fudeu, o mundo vai acabar. Os caras só cansou de fazer. É a galera da astrologia. Isso aí a galera a gente ignora. Nossa, Beleza. cara.
Vai, Paulinho, então beleza, tipo, deixa eu Então, voltar. Então, o que a gente estava falando, teve a definição de dia, que é uma rotação da Terra completa, e a questão de mês, da contagem dos meses, ela é muito quebrada, digamos assim, não é um negócio tão exato assim de você pensar. Então, Paulinho, manda a visão aí. então, é basicamente, tipo, o ano foi definido como o tempo que leva A para translação. a Terra dar a volta, a translação em torno do Sol. Mais o mês seria então a base que o tempo que a Lua leva para dar a translação dela em volta da Terra. E o tempo médio de que tem um mês seria um mês real. Seria de 30 dias e 10 horas. Então a gente dividiu esses 30 dias e 10 horas em diversos meses, com diversos dias diferenciados, para em 12 meses por um ano, para caber em um ano. E também tem um fato interessante agora dos dias da semana. Por que dias da semana existem? E é basicamente pela astrologia. Então eles associaram os dias da semana aos planetas, aos astros que existem no Sim, céu. tipo, Eves, Marte. O, tipo, sei lá, domingo é o dia do sol, segundo o dia da lua, e Aí, assim por diante. aí, Sunday. galera da Sorvete. astrologia, a única coisa de útil que vocês fizeram. E, mano, cuidado aí. Farpei. Mano, rapidão. Sem querer farpar, Eu- Era pra lógico. não ofender, hein? Eu acho que deve ser muito entediante em Vênus e Mercúrio, porque se mês é definido como translação, rotação da Lua em redor da Terra, então Vênus e Mercúrio é um negócio só de ano e dia, porque eles não têm Lua. É verdade, seria interessante pensar sobre isso. E, mano, deve ser um negócio muito tédio, assim. Dia 1 do ano 4. Mano, que merda. Sim. E aí vem a questão que a Exatamente. gente começa a trabalhar, que foi assim que a gente começou a pensar sobre tempo nesse podcast. Que foi por causa da rotação da Terra, os segundos estão ficando mais longos. Então a gente precisava de uma medida mais exata. Então o que eles fizeram foi criar um relógio, o chamado relógio atômico, que ele usa um isótopo de Césio 133, que basicamente um segundo, ele é basicamente é uma medida de cada pulsação que aquele átomo tem, que tipo, é um número gigantesco. E o bom desse tipo de relógio atômico é que ele perde um segundo em aproximadamente 30 milhões de anos, ou seja, é a coisa mais exata que a gente tem para medir tempo. Então, um relógio atômico aqui no Brasil, ele seria um relógio, ele vai calcular o tempo da maneira exata, igual um relógio atômico usado, sei lá, em Hiroshima. É, que essa já é a nova definição de segundo. Uhum. Sim. E é interessante falar que esses cronômetros são usados agora nos satélites, porque como os satélites estão mais distantes da Terra, o tempo de resposta acaba entrando em física moderna. Então eles precisam de um próprio relógio para não alterar assim, para todo mundo saber o tempo A certo gravidade também vai que afetar o teve aquela tempo. informação. Então, tipo, Não, pior que isso a tá al- certo. Isso deve a ser uma altura boa. que a altura que tipo um relógio vai mudar a velocidade. Mano, isso é muito bugante, porque pensa. Rapidão. Só dando um geral. Porque o Raider falou certo, gravidade muda essa percepção. Então, um satélite que tá fora da Terra, o segundo é mais longo. Mas a gente que tá na Terra, o segundo é mais nosso. Então, na nossa perspectiva, a gente tá indo certo, mas se a gente fosse pro satélite, o satélite tava meio zoado. É por isso que a gente usa o conceito que o Paulinho falou, que é a questão dos relógios atômicos que estão sendo usados na questão de satélites de GPS, porque é uma medição exata e a gente não vai precisar se preocupar nessa questão envolvendo a relatividade. Por que fica mais longo no satélite e tal? É que eu não manjo nada disso. É relatividade geral, tipo, quando um corpo Adaptação ele do tempo. tá quando o corpo está exposto a uma fonte de gravidade muito grande ou ele está viajando próximo, o tempo começa a passar mais devagar para ele. Você dormiu na aula do Interestelar, né? Oh. Ah, não, mano. Mano, melhor filme de todos. Não, porque, ó, Fala. pra nossa moçada que tá ouvindo a gente. Unidades para medir Medida. tesão. Nossa, velho, sério. Parei. Medida que usa. É o Tesla. Rapidão, medida que usa temperatura Ai, é caralho. usada em Kelvin. E o Kelvin
é uma medida que, segundo a definição antiga, que já era bem precisa, 1 grau Kelvin era 1 grau térmico que a movimentação de uma molécula de um dado gás de um dado recipiente perdia 1 dividido por 273 de sua pressão. Então, cada 1 grau Kelvin, a agitação, a pressão diminuía 1 dividido por 273. Sim, E porque isso Sim. entra numa questão que eu esqueci de falar, que é que as medidas modernas, elas estão sendo baseadas em constantes. Porque tipo, uma constante ela não vai mudar e a gente vai conseguir perder o mínimo possível, tipo, vai ter uma diferença mínima entre medidores diferentes, que ele vai conseguir, tipo, dar uma precisão exata, porque eu não lembro quem citou agora, que isso entra muito nos problemas da física moderna agora, que é a questão, a gente precisa estar igual. Por exemplo, tipo, a diferença de Celsius e Kelvin. Como o Celsius é baseado na na pressão, ebulição e aliás, na fusão da água, isso não seria tão preciso, porque dependendo da sua altura, onde você estiver da Terra, esse espaço de graus Celsius ia aumentar ou diminuir. Então, o grau de ebulição, o grau de fusão iriam Vamos ver como é que o alterar. pessoal vai resolver a caloria por isso daí. eles vão fazer exercício pra perder. Puta que pariu. Mas rapidão, gente. Piadas de boomer. Uma. Desculpa. Mas, mano, o Kelvin hoje, ele é um negócio mais... Como ele já era tecnicamente preciso, ele só foi normatizado com as outras normas, com as outras medidas. Então não é que ele foi alterado, as outras foram alteradas e ele foi por consequência. Então, o valor numérico hoje é atribuído junto à constante de Boltzmann, que é 1,38064 vezes 10 elevado a menos 23. E junto calculado pelas medidas do sistema internacional. Beleza, agora a gente falando sobre a unidade de medida que dá mais problema pro pessoal, porque a gente não achou uma constante para medir ela, que é a questão da massa. Porque, principalmente, mede a massa em quilograma, e, tipo, a gente explicou como é que o quilograma ele foi feito, e o que é a base, o que é, tipo, a matriz do quilograma, ela é um bloquinho ali de platina e irídio, que tipo, ela foi feita ali pela Academia Francesa de Ciências, e cada continente tem uma cópia dela, que são chamadas de testemunhas. E a cada 40 anos, essas testemunhas, elas são medidas e comparadas umas com as outras. Só que ela tem que ser um negócio tão exato, ela é uma precisão tão exata que a gente tem que ter, que, por exemplo, o manuseio e o contato com o ar, ele vai, tipo, alterando o peso disso, ele vai adicionando, retirando a massa disso. Então, tipo, vai chegar uma hora que vai estar um negócio muito displicente disso. Desculpa. Ô, mano, é o seguinte, o que você falou tá certo, da questão de ter as testemunhas. Se a gente for pensando numa coisa interessante, é que quando eles criaram esses modelos físicos, como o metro em forma de barra e o quilo em forma de cilindro, a ideia era, somos empiristas, então os modelos de métrica têm que ser modelos que também sirvam as ideias empiristas. Então tinha que ser um negócio que literalmente já vai para medir, calcular, mensurar matematicamente. Hoje, com avanços tecnológicos e da ciência moderna, a gente consegue fazer medições muito mais abstratas e com experimentos muito mais avançados. Então essa ideia de usar modelos físicos, ela acaba ficando ultrapassada e acaba perdendo todo o sentido que ela tinha. É uma boa coisa para se pensar que todo aquele trabalho empirista, hoje ele ficou menos Da preciso. hora. Era o contexto da época, né? Era o quão preciso eles podiam chegar naquela época. E agora que a gente tem essa capacidade de ter um modelo um pouco mais abstrato e mais preciso, a gente muda pra Exato. esse. O pior é que, tipo, 1 quilo, ele não faz sentido, porque é só um número. Que a gente inventou e falou que é 1 quilo e segue isso. Não, se a gente for parar por essa lógica, dá pra gente ter as conversas mais noiadas. Por exemplo, 4. A gente fala 4. Exatamente. Por exemplo, a gente falar, o que é beleza, o que é 4? Mano, 4 é um nome que a gente deu para representar 4 coisas, sabe? É um negócio muito louco, se a gente parar pra pensar. Por exemplo, se eu chegar pra Nossa, real. um americano e falar 4 mais 4 é igual a 8, foda-se pra ele, porque pra ele 4 é 4 e 8 é 8. É um negócio muito louco. Porque se a gente quiser unificar, por exemplo, até nome de coisas, já era, tá ligado? Mano,
o quilo. Nossa, É, já é como se difícil fosse uma ficar. linguagem Mano, dá pra entrar diferente umas em conversas cada muito na nação. hora. Chega assim, o que é um 4? Mas Mano, muita conversa. É muita conversa de Já viram físico um Mano, mas quatro? não bíblico. Vocês tem nada conhecem um mais 4? bugado do que o zero. Não, esse dá bugado pra do que fazer muita piada também, tipo, o que pesa mais? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de pena? Isso aí entra com. Boomer. Boomer. Ah, Ô, mas rapidão, então me diga lá, Ele- O que moçada. pesa mais Qualquer coisa que o Quantos- Vinícius fala, boomer. na Terra, o que pesa mais seria 1 Não, quilo mano, de porque a massa chumbo. é igual. E Por causa da Paulinho, ele resistência de conseguiu ar. refutar o Não, é Vinícius. a mesma Refutou coisa. o Mano, boomer. não. Por causa da resistência de ar, na Terra, o que pesa mais seria Não, eu falei o 1 quilo chumbo. de massa de chumbo e 1 quilo de pena. Não, Então mas- todos têm 10 newtons, ou melhor, 9,78 newtons de peso. Sim. Peso é uma força. E o que É uma sente questão de mais o peso? quantidade de massa pra atingir o peso, entendeu? É tipo quando você fala, eu tô pesando 80 quilos. Não, seu otário. Não tá pesando. Tá Nossa. pesando 800 newtons. O cara chega assim e xinga. Não, seu Cara gordo. grosso. ou Eu tô em 792,5 800 newtons. O tio tá maluco. É uma definição do quilo. O quilo continuará a ser a unidade de massa, mas seu valor será estabelecido fixando seu valor numérico de constante de Planck. Então, se o Kelvin era constante de Boltzmann, o quilo vai ser a constante de Planck, que é igual a 6,6260715 vezes 10 elevado a menos 33, quando expresso em unidade do sistema internacional, ou seja, ele vai ser fixado junto a uma constante, que é um negócio muito mais preciso. Ah, então tem constante. Ah, da hora. É, véi. Mas agora é o negócio mais surreal possível, porque constante de Planck é um... É um Troço número muito louco. milimétrico. Então a cada vez que vai passando o tempo, as medidas vão ficar cada vez mais irreais pra gente, e muito mais, tipo, matemáticas e complexas. Então, querendo ou não, a gente, tipo, cidadão comum, vai usar, Não por faz exemplo, diferença. 1 quilo de farinha. Eu não vou, usar a Sim. constante de Planck. Não, eu vou continuar usando 1 quilo de farinha, porque é o que, sei lá, é o que me balança a média, é o que eu consigo falar. Então, isso vai usar muito mais para a questão. Problemas atuais da ciência moderna, porque você usa esses dados sendo computadorizados. Computados. Então, Eu tipo, tô querendo muito que quando começar os humanos serem substituídos por robôs, eu vá no supermercado e falo, me vê 1 quilo de mussarela. Claro que eu não vou pedir 1 quilo de mussarela. E o robô falar, ô seu humanoide otário, é 1 quilograma de, sei lá, laticínio. Aí vai pesar, colocar na balança e falar, tá bom, tem 1 quilo. Aí eu falo, não, tem 1,00015 quilogramas. Tá, e além disso, então, tipo, essa questão de imprecisões na hora da contagem e tal, na hora da medição e tal, é interessante porque elas podem dar um belo de um BO. Então, tipo, por exemplo, se a gente for aplicar numa questão genética, então, sei lá, nós temos um DNA, ele tem cerca de, sei lá, 2 metros. E a gente tem o quê? 37 trilhões de células no nosso corpo. Então, tipo, é uma vez que, por exemplo, biotecnologia mesmo, se a gente for, na hora de usar uma enzima de restrição para cortar um DNA para aplicar ele num transgênico de uma bactéria para produção de insulina. A gente sabe, atualmente, que, por exemplo, a divisão do DNA da parte ativa e inativa, ela são histonas. E a enzima de restrição, ela corta exatamente a partir de medidas, né? Então, caso essa enzima de restrição corte no lugar errado, caso o cientista ele não tenha medido certo, pode gerar um BO, assim, extremo, como, por exemplo, mutação nessa bactéria, como já ocorreu, em que elas passam como se fosse integrar vírus e causar diversas doenças. Além disso, também tem problemas de medição, eles também geram, sei lá, tipo, medidas antropométricas. A gente tem que diversas doenças, elas podem vir a partir de medidas erradas. Sei lá, insuficiência cardíaca e tudo mais. Pra BO evitar bem esses louco. BOs, por exemplo, distância entre genes tem um nome específico, não é nem metro ou milímetro, é Malsons. Sim, mas eles seguem para fator de conversão. Mas eu acho É que assim não que mais nasceu o bonito. coronavírus. Eu tinha visto. Esse é o
O pior problema que tem pra biotecnologia, né? Uhum, com certeza. Exatamente, a questão da nanotecnologia. Mano, isso ainda é tipo, considerado grande comparado ao que a pessoa tá analisando. Ou, por exemplo, vamos até menos. Vamos analisar, tipo, não, nem na questão de tipo, nanômetros. Vamos analisar em picômetros, tá ligado? Tipo, 10 a menos 12. Ainda é considerado grande, por exemplo, mas no espaçamento entre uma e outra cadeia de DNA. Então, tipo, é necessário a gente criar, tipo, criar ou desenvolver, tipo, ou até atualizar essa questão de unidades de medida que a gente vai usar para essas questões biológicas, porque coisas. Sim, as questões biológicas geralmente elas acabam ficando por trás mesmo e geram muitos problemas, inclusive para biotecnologia. Como, Sim, aqui sim. em BH, agora, em Minas Gerais, foi descoberto um novo vírus que ele possui um genoma que não é conhecido na ciência atual. Caramba. Simplesmente. E, assim, o problema desse genoma, basicamente, é que o espaçamento entre os genes ativos dele, assim, o genoma de um vírus, então ele já é um pouco complicado, porque não é um vírus que tem um genoma complexo, mas o espaçamento entre os genes dele, entre a parte ativa, é o que gera esse não conhecimento. Sim, tipo, dá para fazer um parâmetro explicando o que tipo, a biologia está enfrentando agora nessa questão. É, por exemplo, o que a física enfrentou tipo, algumas décadas atrás na questão da física quântica. Porque é tipo, um negócio tão pequeno que você precisa criar, por exemplo, a mecânica quântica, tipo, a gente vai fazer um episódio sobre essa questão É, explicando um pouco, mas já começando agora, tipo, o mundo quântico ele é tipo, literalmente tão pequeno que a mecânica clássica ela não consegue se aplicar 100% ao que está acontecendo ali, por isso que a gente tem a mecânica quântica. Então, tipo, exatamente, o problema que a biologia está enfrentando agora é o que tipo, a física estava enfrentando algumas décadas atrás, que é aquela questão, é um negócio que o que a gente tem agora, que, o que eles teriam naquela que seria a mecânica clássica, não se aplica. Então, por exemplo, entre aspas, o que a gente pode chamar de biologia clássica agora, não vai se aplicar a essas questões. Então, tipo, é outra questão. A biotecnologia vai ter que resolver esse problema agora. Sim, e a questão de medir partículas, a gente pode pensar, por exemplo, no teorema da incerteza. E, tipo, a gente nunca vai saber a posição e a velocidade de uma partícula com a tecnologia que a gente tem. Porque sempre que a gente vai medir isso com a tecnologia que a gente tem agora, a gente acaba alterando alguma coisa. Então, tipo, nossa, sempre muito. que a gente vai medir a velocidade ou a posição de uma Sim. partícula, ela nunca vai estar no mesmo lugar porque a gente mexeu ali. Então, tipo, isso vai demandar de um desenvolvimento maior de tecnologia também. Então, a questão é, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, mas ao mesmo tempo esperar uma tecnologia que a gente não tem. Então, beleza, se você está ouvindo até aqui, muito obrigado. E se você não está ouvindo até aqui, você não está ouvindo o que eu estou falando, então não importa. Obrigado por Nossa, ter. aí sim, Obrigado mano. por ter. Deixa eu falar. Obrigado por ter ouvido até aqui. Se você gostou, Aí compartilha sim. com seus amigos. A gente precisa muito desse compartilhamento para começar nosso Nossa, podcast. Se a gente errou alguma coisa que você aí sim, saiba, mano. manda pra gente. A gente precisa. Um dos fatos da ciência é você admitir que você está errado. Críticas são bem-vindas. Sim. Hate não, crítica sim. Desculpa. Se você não gostou um pouco dessa plataforma, a gente tá no Spotify, no SoundCloud, no YouTube, no Audioboom. E só. Beleza. E é isso. Você tem onde ouvir, você tem. Lembrando que no Spotify, para você baixar o podcast, ele é de graça, você não precisa ter o premium, então é uma dica. Então é isso, muito Somos obrigado e que nem os Estados esperem o Unidos. Estamos em todo segundo. lugar. Esperem o segundo episódio, vai sair o nosso o Fora de Si. Sai toda quarta, ele sai de madrugada, então de manhã ele tá fresquinho pra você. E o segundo episódio vai ser sobre a Antártida, porque ela é tão importante e explicar sobre o polo que o Brasil abriu lá agora. Então é isso. Separa o casaco, vai ser um episódio frio, hein?